Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero convidar você para assistir uma aula hoje sobre a Revolução Industrial. Está pronto? Está pronta? Então vamos começar. Você percebeu que nos últimos dias os jornais e sites da internet estão cheios de notícias sobre mudanças climáticas extremas? Você deve ter visto que teve neve no sul do Brasil e calor torrencial no Canadá. Você também deve ter ouvido que houve uma grande enchente na Alemanha e grandes incêndios na Turquia e na Grécia. São imagens típicas de filmes de terror. Mas por quê? Por que será que o mundo mudou? Na verdade, o mundo continua sendo o que ele sempre foi. A Terra, o nosso planeta, nosso habitat. Mas as ações humanas sobre o planeta nos últimos séculos criaram devastadoras mudanças climáticas que todos nós estamos sentindo os efeitos atualmente. O Brasil não fica longe, porque além de ter enfrentado uma onda fria, na região sul e sudeste, o Brasil também enfrenta períodos de seca e estiagem em outras áreas. Os efeitos das mudanças climáticas são visíveis, palpáveis e assustadores, e mostram que se nós não mudarmos a nossa forma de produção e consumo, em breve a própria natureza vai se encarregar de nos expulsar do seu planeta. Parece catastrófico, não é? Parece que eu estou falando de uma coisa também muito distante, muito longe, mas eu não estou. O que eu trago para vocês é uma conversa hoje sobre os efeitos de um fenômeno histórico que começou lá no século XVIII, na Inglaterra, e que hoje nós sentimos como o planeta está sendo alterado graças a esse consumo desenfreado de todos os recursos possíveis e imagináveis. Mas como é que começou essa história 200 anos atrás? Ou mais de 200 anos atrás? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. E eu quero começar falando para vocês sobre o conceito da palavra revolução. Vocês conhecem? Revolução significa uma transformação profunda numa estrutura, uma mudança, uma alteração, e que, obviamente, desmancha uma ordem estabelecida anteriormente, um modelo que já existia. A Revolução Industrial, ela fez isso com o modo de produção, ela fez isso com o meio ambiente, com as relações de trabalho e continua fazendo o seu efeito sobre a sociedade nos dias atuais. E essa história, como eu falei para vocês, começa lá na Inglaterra, no final do século XVIII, quando, após o acúmulo de muita riqueza, de muito dinheiro, após duas revoluções políticas, a Inglaterra decide então investir na produção têxtil. E para isso, o que é que ela faz? Cria os atos de cercamento. Cercamento, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre essa expressão, é justamente o momento que a Inglaterra decide que todos os camponeses que não possuíssem escritura, documentação, contrato, apresentando que aquelas terras lhes pertenciam, deveriam ser desalojados de suas propriedades. E essas propriedades postas à venda para uma classe que estava em ascensão na Europa moderna, que é a burguesia.
A burguesia, de acesso a essas terras, transformou então campos cultiváveis em pastos para ovelhas, e assim nasceu a indústria têxtil inglesa. Lá, como já dizia o filósofo, as ovelhas devoraram os homens. Por quê? Aquelas famílias sem suas terras, sem suas áreas de cultivo, tiveram então que abandonar o campo e morar nas cidades. É a grande mudança que começa a revolução, mas não é a única, tendo em vista que haverá também uma mudança profunda na forma de produção. E é disso que eu quero falar com vocês, sobre como a produção mudou enormemente. A mudança na produção ocorreu quando o modelo de produção artesanal realizado nas oficinas dos artesãos que utilizavam suas ferramentas foi totalmente transformado em um novo sistema produtivo baseado na fábrica. Isso mesmo. Artesãos foram substituídos por operários. Oficinas e ateliês foram substituídos por galpões que deram origem às fábricas. E as ferramentas? Por exemplo, a produção de uma roupa, né? Como essa roupa que eu estou usando, que é uma roupa feita de um tecido chamado linho. A produção de um vestido de linho, antes da Revolução Industrial, era totalmente artesanal, totalmente feita à mão, com o uso apenas de algumas ferramentas. Porém, com a Revolução Industrial, esse processo ele passou a ser maquinofaturado e a produção, que antes pertencia a uma pessoa, a uma costureira, a um alfaiate ou a um grupo de artesãos de uma mesma família, passou então a ser sequenciado e executado por várias pessoas. Uma peça, então, que demorava horas, dias, semanas para ficar pronta, podia ficar agora disponível por uma questão de poucos minutos, poucas horas, poucos dias. E por que isso acontece? Porque é introduzido um elemento a mais, que é o uso da máquina, certo? Antes era uma ferramenta manual e agora é uma máquina, que inicialmente é movida a água, a vapor, e depois vai evoluindo de acordo com a energia disponível na época. Por que eu estou falando de energia disponível na época? Porque a Revolução Industrial atravessa séculos. E em cada época da história humana, ela vai ter uma forma de produção, ela vai ter uma atividade principal e ela vai ter também uma fonte de combustível. É então na Inglaterra, em 1760, que começa a Revolução Industrial. E como eu já disse anteriormente, é lá porque ela tinha acumulado capitais que vão ser justamente utilizados nessa primeira experiência de produção, que é a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Outro aspecto também que é importante, né, para a gente pensar, é que as mudanças, elas também são na sociedade. Se antes uma família de camponeses poderia produzir os seus alimentos durante determinados dias, agora essa mesma família não poderia mais viver da agricultura. Então todos se deslocavam para a cidade para viverem de aluguel, viverem em cortiços, viverem em espaços insalubres, e todos os membros da família tinham que entrar no mercado de trabalho. Então, não era só mais os adultos e os jovens que trabalhavam, mas as crianças também passaram a ser exploradas. E há relatos
de crianças entre 3 e 4 anos de idade que já eram levadas às fábricas pelos seus pais para trabalharem, ganhando quantidades ínfimas. Vejam que é uma alteração na sociedade. E isso tem um peso muito grande, porque vários problemas vão aparecer que antes eram desconhecidos, principalmente o aumento da criminalidade, um aumento no consumo de bebidas alcoólicas, um aumento também na prostituição. Nós vamos ter, então, uma crise criada pelo avanço da Revolução Industrial para aquelas primeiras, né, pessoas que foram desalojadas de sua vida no campo e obrigadas a trabalharem nas fábricas. Então, nós temos uma mudança da manufatura de tudo aquilo que era feito manualmente, usando ferramentas simples, para a maquinofatura, que é a produção que é realizada através do uso de máquinas. A Inglaterra, então, ela vai ser a pioneira da Revolução Industrial. Como eu falei para vocês, ela passou por duas revoluções, né? A Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa. Durante as revoluções aconteceu um acúmulo de capital em função dos atos de navegação, que era uma regra para todos aqueles que queriam comercializar com a Inglaterra e eram obrigados a utilizar as embarcações inglesas para transferir e transportar os seus materiais, e assim a Inglaterra se tornou o berço da Revolução Industrial. Tem um livro muito interessante, Londres e Paris, o espetáculo da pobreza, que mostra os efeitos da Revolução Industrial nessas duas cidades. Mas tem uma frase muito icônica sobre a Inglaterra, né, que diz assim: que em Manchester e Liverpool as camas nunca ficavam frias. E o que isso quer dizer? Que as jornadas de trabalho dos operários ingleses, especificamente, elas chegavam a 18 horas diárias. O mínimo eram 12 horas. Então, vamos comparar com os dias atuais? A jornada de trabalho atual é de 8 horas, né? A jornada regular. Mas também tem contratos de 6 horas de trabalho, né? Diariamente, de 5 horas, com salário bem menor. Mas tem um limite, né? Que é 8 horas. E todas as vezes que a pessoa trabalhar além das 8 horas, chamava-se hora extra. Então, ela tinha um ganho sobre isso, e um ganho duplicado. Com a atual reforma trabalhista, isso foi tudo flexibilizado. E muitos direitos que os trabalhadores conquistaram no século XX, agora no século XXI, estão indo embora. E a luta pelos direitos trabalhistas, ela começou justamente no chão da fábrica, através dos primeiros operários, dos primeiros proletários, né, um outro termo que nós também podemos utilizar, e que lutaram bravamente para terem os seus direitos trabalhistas reconhecidos. Bom, a Inglaterra, então, introduziu o uso da máquina e fez, de fato, uma grande mudança na produção. As coisas passaram a ser produzidas de forma muito mais rápida, mas também os operários ou os proletários, as operárias, também passaram a ter menos controle da produção. Passaram a conhecer menos as etapas. Tanto, né, que na última vez que eu vi Tempos Modernos, eu fiquei pensando na figura do Carlito, né, que é interpretado pelo ator Charles Chaplin, que ele está ali naquela esteira, né, parafusando os parafusos, e a gente não sabe o que está sendo produzido. Se vocês assistirem Tempos Modernos, vocês vão perceber que nós não sabemos o que está sendo produzido na fábrica.
E muitas vezes os operários, eles são alienados mesmo. Eles só conhecem uma etapa, um pedaço da produção e nunca conseguem ter um controle sobre o produto final. Porque eh, os operários, então, lutaram pelos seus direitos. Se a gente pensar bem, tudo pertencia à burguesia. Que nós chamamos de burgueses são os proprietários das fábricas, das indústrias, os empresários, podemos também usar esse termo. E eles são os donos dos meios de produção. O que são os meios de produção? São as fábricas, são as máquinas. Mas o que é que o trabalhador tem? Sua força de trabalho, suas horas de trabalho. Então, o trabalhador, trabalhadora, operário, operária, ele vende a sua força de trabalho em um número X de horas. E o empregador, ou empresário, ou burguês, paga por essa hora, paga por esse tempo. O que acontece então? Durante os primeiros anos da Revolução Industrial, podemos até dizer durante as primeiras décadas da Revolução Industrial, não havia qualquer direito ao trabalhador. O trabalhador não tinha acesso a qualquer garantia. E acidentes de trabalho, abusos, negligência, injustiças eram extremamente comuns. Inclusive, quero aqui deixar como uma dica para vocês um filme que me marcou muito quando eu fazia faculdade de História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se chama Dães, Um Grito de Justiça. Esse filme fala sobre o avanço da Revolução Industrial na Bélgica e mostra os efeitos da Revolução Industrial em uma família. Tem vários personagens muito fortes, tem cenas bem impactantes, mas que são importantes para a gente entender, né, como a Revolução Industrial agiu na vida dessas pessoas. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe uma série de impactos para a sociedade. E esses impactos, então, eles podem ser elencados, como, por exemplo, um aumento da população mundial. Nós podemos ver também um aumento na degradação ambiental, um aumento nos conflitos, né, sociais, principalmente embasados pela desigualdade social, né, pelo fato da burguesia, dos empresários sempre lutarem para pagar salários menores, para dar menos direitos, para proteger menos os seus operários, os seus, né, trabalhadores. Então, a gente tem uma série de efeitos da Revolução Industrial e que nós precisamos problematizar o tempo todo. Outro aspecto também, e aqui a gente vai pensar um pouco no Brasil. A Revolução Industrial no Brasil, ela começa no século XIX, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos começa no século XVIII. E a nossa Revolução Industrial começa 100 anos depois, praticamente, certo? No caso brasileiro, o maior exemplo dessa Revolução Industrial foi o empresário Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como Barão de Mauá. Começou de forma humilde, trabalhando em uma empresa, construiu um capital e passou a fazer investimentos variados em diferentes setores, se tornando um próspero empresário e um exemplo, né, da burguesia brasileira durante o período do Império. Entretanto, apesar de ter investimentos sólidos em diferentes áreas da economia, o Barão de Mauá sofreu muita sabotagem, inclusive sabotagem estrangeira, o que acabou lhe fazendo contrair pesadas dívidas e abrir falência. Esse surto industrial, iniciado com o Barão de Mauá, teve outros frutos.
porque muitos cafeicultores aproveitaram os lucros advindos da economia cafeeira e investiram também. Investiram em bancos, investiram em companhias elétricas, companhias de gás, companhias de transporte. E dessa forma também ajudaram nesse processo, né, de construção dessa revolução industrial no Brasil, dos primeiros passos dessa revolução industrial. Mas nós só podemos afirmar que o Brasil viveu, de fato, uma revolução no campo da indústria no século XX, que seria uma nova fase, né, desse período na nossa história. Para vocês terem uma ideia, no final do Império, né, até vocês ficam, né, curiosos para descobrirem mais coisas, e fica aqui a minha dica para vocês. Pesquisem depois a tecelagem São Martinho, que ficava em Tatuí, São Paulo, construída em 1881, uma das maiores tecelagens. Então, isso mostra que no Brasil nós também tivemos, né, uma revolução industrial e que ela também provocou mudanças profundas na nossa sociedade. Nós precisamos hoje, então, refletir sobre o papel da indústria e o papel do consumo nas nossas vidas. Nós precisamos também fazer uma série de reflexões, né, sobre o papel também da obsolescência programada, dessa necessidade contínua de criação de novos desejos, que é feita pela publicidade, pela propaganda, pelo capitalismo. A Revolução Industrial, ela é uma experiência capitalista, porque ela é baseada na produção de produtos para venda. E quanto mais economia for feita na qualidade dos materiais e no pagamento da mão de obra que esse produto exigiu para ser executado, mais lucros têm os empresários, mais lucros têm os proprietários das fábricas, das indústrias, do setor de serviço. A Revolução Industrial hoje ela passa por uma nova fase, mas não deixa de ser impactante. E enquanto nós, enquanto seres humanos, responsáveis e corresponsáveis pela vida neste planeta, não nos educarmos para o consumo, estaremos também contribuindo para os efeitos negativos da Revolução Industrial. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês, então, para mais um encontro nosso. Um forte abraço, fiquem bem e até logo. Tchau.